Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Irmãos e irmãs, aceite a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós iremos ler a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 6, Daniel na cova dos leões. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes deste conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Aleluias. Só até aqui, irmão. Louvado seja Deus. Irmãos, aleluia. A palavra de Deus nos diz que Daniel passou por um sofrimento muito grande, porque a calúnia, a inveja se apoderaram daquelas pessoas, principalmente dos 2 príncipes, porque no reino tinha 3, Daniel era um. Aqueles 2 príncipes ficaram com muita inveja de Daniel. Mas por quê? Porque tudo que Daniel falava, o rei aceitava, o rei concordava. Por quê? Porque Daniel dava a resposta certa para o rei Nabucodonosor. Aleluia. Porque Deus tinha levado justamente Daniel ali para a Babilônia para exaltar a Daniel. Ei, que Deus tremendo. Irmãos e irmãs, você que está passando por sofrimento, por lutas, você, servo do Senhor, serva do Senhor, quem sabe que Deus não está te provando? Aleluia, Deus tem colocado você em lugar, aleluia, que é para você honrar o nome dEle. Assim como Daniel honrou o nome do Senhor, porque Daniel estava numa terra corrompida, uma terra de idolatria, uma terra de prostituição, uma terra onde o pecado reinava. Mas Daniel e os seus irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ficaram firmes com o Senhor, e o Senhor se agradou deles. Assim o Senhor, irmãos e irmãs, Ele prova os seus servos, os seus filhos. Aleluia. Por mais que Satanás se levante contra você, contra nós seremos vitoriosos. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele envia o seu servo em um lugar, é para dar vitória, é para fazer obra, é para que as vidas venham a ser transformadas. Muitas das vezes nós não entendemos porque isso está acontecendo em nossas vidas, porque está vindo sobre nós a perseguição. Nós não entendemos, você não está entendendo. Muitos males têm vindo até mesmo sobre muitas pessoas, e elas não entendem que é o próprio Deus cobrando obra. Porque Deus, Ele chamou seu filho e a sua filha, foi para trabalhar para Ele. Então não adianta, irmãos e irmãs, nós ficar parados. Você está parado? Você está parada na obra do Senhor? Então levanta-te,
Ei, calabastéria. Levanta, porque o momento não é de nós descansar. O momento é de nós trabalhar. O momento é de nós falar do amor de Cristo para as almas, para os perdidos. Porque grande multidão está em grandes aflições. E Deus justamente levantou Daniel naquele reinado, naquele reino, naquele palácio, para Deus usar Daniel e o nome do Senhor Jesus ser glorificado e exaltado. Porque Deus também queria salvar o rei Nabucodonosor, e Deus o salvou. Então, meu irmão e minha irmã, vamos ficar firme com o Senhor, porque essa luta que você está passando não é para a morte. Essa luta que você está passando não é para você desfalecer e morrer, não. Essa luta que você está passando é para te fortalecer, é para você amadurecer. Ei, que Deus te dê. Então vamos orar a Deus, vamos clamar a Deus. Aleluia. Essa grande oração, essa oração é para que Deus venha perdoar os nossos pecados. Grande Deus e Pai, neste momento de oração, meu Deus, peço a Ti mais uma vez perdão de meus pecados. Perdoa, meu Deus, o meu irmão e minha irmã. Ó Senhor Jesus, grande Deus e Pai, quantos irmãos e irmãs que têm chamados do Senhor, meu Pai. O Senhor tem chamado, o Senhor tem escolhido, são escolhidos do Senhor. E muitos estão parados na sua obra. Muitos não querem mais falar do seu amor. Quantos irmãos que estão contaminados com as coisas deste mundo, meu Pai. Grande Deus e Pai, quantos irmãos que eram a bênção em Tuas mãos, mas agora, meu Pai, nem são mais, porque deixaram de Te obedecer, não segue mais os Seus mandamentos, não obedece mais a Sua palavra, meu Pai. Oh, meu Jesus, tenha de compaixão e misericórdia. Traz esse irmão de volta, traz essa irmã de volta, Pai. Coricanta, labassuriano. Irmãos, não deixes as coisas apertar mais do que tem apertado na tua vida. Volta para o Senhor enquanto é tempo. Alabassuriana, labai. Ah, mas irmão, mas eu não deixei o Senhor. Eu estou na presença de Deus, alabasté. Mas você deixou de fazer o que você fazia. Você não está mais examinando as Santas Escrituras. Você não está mais falando do amor de Cristo. Alabassuriana. E Deus ele cobra do teu povo. Deus ele cobra da sua igreja. Então volta-te ao primeiro amor. Oh, meu Deus do céu, aleluias, quantas vidas, Pai, que o Senhor tem obra a realizar. A obra do Senhor na sua vida não acabou, meu irmão. A obra da sua vida não acabou, meu irmão. Jesus tem um chamado para com você, e esse chamado é especial. Labai. Oh, meu Deus, fortalece meu irmão e minha irmã. Fortalece esse irmão, fortalece essa irmã, Senhor, para que ele venha, Senhor, continuar a obra que está parada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, que Deus tremendo, Deus de glórias. Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh, Deus, usa esse irmão, assim como o Senhor usou Daniel, Senhor. Usa essa irmã como atalaia nas tuas mãos, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, esse irmão está enfermo, essa irmã está doente, porque a obra do Senhor está parada na sua vida. Senhor, abra os seus olhos, dá entendimento.
é força, meu Pai. Repreenda a frieza espiritual e a decadência e o desânimo. Em nome de Jesus Cristo, legião do diabo, legião do inferno, você que tem lutado com o meu irmão, você que tem lutado contra minha irmã, contra meu irmão, eu te expulso em nome do Senhor Jesus. Demanda a frieza da decadência e do desânimo. Sai em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Desperta esse irmão, desperta essa irmã na oração, para que venha clamar, para que venha fazer a sua obra, para que venha falar do seu grande amor, meu Pai, e pregar o Evangelho em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito imundo, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Você sabe, Satanás, você está lutando contra esse irmão, contra essa irmã, porque você sabe, demônio, que Deus tem uma grande obra na vida dessa pessoa. Grande Deus e Pai, dá o livramento para esse irmão, dá o livramento para essa irmã, Senhor, e não deixe Satanás o tocar. Louvado seja o teu santo nome. Grande Deus e Pai, quantas almas que precisam ouvir o Evangelho do Senhor, meu Pai. Oh Deus, desperta esse irmão agora, desperta essa irmã agora. Receba aí, irmão, o despertamento de Cristo em tua vida. Sai agora, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Vá confirmando essas grandes bênçãos e vitória pelo teu poder e pelo sangue de Jesus, meu Pai. Estende, meu Deus, as tuas santas mãos e vá salvando os perdidos. Salva as almas nos quatro cantos da terra, em todo o globo terrestre, meu Pai. Confirma, meu Deus, as grandes bênçãos e vitória. Abençoa esse canal, abençoa, meu Pai, os inscritos desse canal, abençoa os irmãos, abençoa o canal dos meus irmãos também, que estão nos ajudando. Confirma as grandes bênçãos e vitória, e joga por terra esse império satânico, joga por terra essa legião do inferno, pelo teu poder e pelo sangue de Jesus, meu Pai. Graças te dou, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Dai o livramento para os lares e as famílias, Senhor, porque Satanás está fazendo que as famílias fiquem em desespero. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra, Satanás. Em nome de Jesus Cristo te expulso. Saia todo império satânico, em nome de Jesus. Receba, meu irmão, receba, minha irmã, tua vitória. Jesus já te deu vitória. Você que estava sem força para orar, você que estava sem força para examinar as Santas Escrituras, Deus está te dando força e agora. Você que estava sem força de ir à igreja, de ir à casa de Deus, então procura a casa de Deus, a igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque grande será a tua vitória, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém? Que Deus te abençoa, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, meu irmão e minha irmã. Se inscreva no canal para você receber as orações, porque Satanás não está brincando, irmãos. Ei, que Deus tremendo. Por isso que Deus, aleluia, está me usando aqui para você receber as orações, porque com certeza Deus vai jogar Satanás por terra e você vai receber a tua vitória em nome de Jesus. Então que Deus te abençoe. Fique todos com Deus. E quem se despede é o seu irmão em Cristo, Carlos Antônio. Fique todos com Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.